Salvador, Jesus Cristo, estejam com todos os irmãos, com todas as irmãs. Sejam bem-vindos todos vocês que vieram para celebrar esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nós os acolhemos com alegria, com gratidão. Também aqueles que, mesmo à distância, nos acompanham pela internet, nós os acolhemos aqui, para que todos juntos, numa só alma, num só coração, numa só fé, possamos celebrar este domingo, dia do Senhor. Vamos ficar em pé para adorar a Deus. Chamada adoração. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Adoremos a Deus. Cântico 62. Chamada a confissão de pecados. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer do bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Desventurado o homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Neste momento de oração silenciosa, vamos curvar nossas plantas, pedir perdão pelos nossos pecados, em oração silenciosa. Oremos. Senhor Deus, eis aqui a tua igreja, o teu povo, que nesta hora se prostra na tua presença, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor perdoe os nossos pecados.
somos pecadores, ó Deus. Pecamos por palavras, por atos, por pensamentos, pecamos por ação e por omissão. E precisamos da Tua ajuda, Senhor. Ouve a nossa prece, a nossa confissão. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito. Fortalece a nossa fé e o nosso desejo de Te servir e de obedecer aos Teus santos mandamentos. É a nossa oração, confiados na pessoa de Jesus Cristo, por meio de quem nós oramos. Amém. Recebamos a palavra da graça, a segurança do perdão que temos da parte do nosso Deus em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Em Seu nome, em nome de Jesus, somos todos perdoados. E agora, irmãos e irmãs, gratos a Deus pelo perdão que dele temos recebido, nós devemos louvá-lo com gratidão. Nós vamos ficar em pé e entoar a doxologia, o cântico 488 do nosso cenário. Fiquemos em pé. Enquanto elas vêm à frente, nós vamos também com elas entoar o cântico de número 71. Hoje é tempo de louvar a Deus. Eu convido as crianças para que venham aqui à frente.
agradecendo a Deus pela vida delas, pela presença delas, pela aula que elas tiveram, pelo momento na escola dominical e também por este momento aqui conosco, com toda a igreja no culto ao Senhor. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos por esta hora tão boa, quando nos reunimos aqui na tua casa, na tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que levantássemos com saúde, com disposição, para virmos das nossas casas até a tua casa, a casa da igreja, a casa da família da fé. Obrigado por estas crianças. Obrigado, Senhor, pela sua presença conosco aqui no culto. Obrigado, Senhor, por sua presença na escola dominical. Obrigado, Senhor, porque a igreja se alegra sempre que as crianças estão presentes. Nós te pedimos, continua cuidando, abençoando, permitindo que estas crianças continuem crescendo, se desenvolvendo com saúde, crescendo fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente. Que elas cresçam em todas as dimensões importantes das suas vidas e cresçam na amizade do Senhor Jesus, no conhecimento da tua palavra, no conhecimento do Evangelho. Ó Deus, que todas as crianças da igreja, as crianças das nossas famílias, gozem sempre das tuas bênçãos, juntamente com as suas famílias. E que elas tenham sempre a alegria de virem até a tua casa. Nós te pedimos assim, Senhor, que tu abençoes estes pequeninos e todas as demais crianças da nossa igreja. Nós oramos assim agradecidos, pedindo estas coisas em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Amém. Que Deus as abençoe. Agora elas podem retornar aos seus lugares. Preparando para ouvir a mensagem, pedir a ajuda do Espírito Santo que nos ajude a compreender a palavra que será ministrada pelas suas servas. A nossa oração de iluminação, o pedido do presbítero Wilson Luiz, responder a oração de iluminação. Santo Deus, Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, que agradecemos a Deus pela bênção que nos concede, ó Deus, estar aqui em tua casa. Pedimos aqui, Senhor, que possamos deixar todos os pensamentos para trás, ó Deus, e voltar somente para ti, Senhor. Pedimos a tua orientação, a tua iluminação com o nosso pastor, ó Deus, que ele possa ser iluminado por ti, Senhor, e traga para nós a mensagem que precisamos, ó Pai. Te louvamos sempre, Pai, te amamos, Pai amado. Tu és nosso único Deus, ó Pai. Te louvamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. A leitura do Antigo Testamento. Antigo Testamento, livro do Gênesis, capítulo 32. Nós leremos a partir do versículo 22 até o 31. Capítulo 32 do livro do Gênesis, do verso 22 ao 31. Mesmo assentados, com reverência, vamos receber esta porção da palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs
o val do Jaboque, tomou-os e fê-los passar por ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. É a palavra do Senhor para o nosso coração. Nós vamos nos colocar em pé para a leitura alternada do Salmo 17, versículos 1 ao 7 e finalmente o 15. Salmo 17, leitura alternada. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transmite. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina meus ouvidos e acorda as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, do que a tua destra busca, refúgio dos que se levantam contra eles. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua segurança. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Leremos do versículo 1 até o 5. Carta aos Romanos, capítulo 9, os 5 primeiros versículos. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas,
pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Vamos entoar a primeira estrofe do hino de número 100. Primeira estrofe, hino de número 100. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14. Leremos do versículo 13 até o 21. Mateus, capítulo 14, do versículo 13 até o 21. Depois da leitura, cantaremos a segunda estrofe do hino. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali em barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Desperte, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-os. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Palavras da salvação. O milagre da multiplicação dos pães é o
texto do Evangelho proposto para nós pelo lecionário para este domingo. Trata-se de um evento marcante para a igreja primitiva, os primeiros cristãos. Tanto assim que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram em seus evangelhos, fizeram questão de incluir em seus textos esse sinal realizado por Jesus, esse milagre do pão extraordinariamente providenciado por Jesus para uma multidão faminta. No entanto, é importante atentar para o fato de que, diferentemente de líderes religiosos dos nossos dias, líderes que fazem questão de alardear a realização de milagres para atrair o povo, para encher os seus templos, de forma bem diferente, o Senhor Jesus não era um milagreiro. Jesus não era um milagreiro, um curandeiro, um exorcista, um fazedor de milagres. Jesus não fazia milagres com hora marcada. Jesus não fazia milagres diante de câmeras. Jesus não fazia milagres sob holofotes. Jesus não fazia milagres para se autopromover. Os milagres, os sinais do Senhor Jesus tinham sempre um propósito, possuíam significado, apontavam para algo além do exterior, além do maravilhoso, além daquele espetacular, além daquilo que pudesse parecer assim cinematográfico. Os milagres de Jesus tinham um sentido para o seu reino. Nesta hora, irmãos e irmãs, observemos algumas lições que nós podemos aprender com esse sinal extraordinário do pão milagroso. Vejamos aqui pelo menos três lições que nós podemos aprender com esse texto do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira lição que nós podemos aprender com o milagre da multiplicação dos pães é que Deus se ocupa de todas as nossas necessidades. O ser humano é um ser integral. O ser humano é formado por várias dimensões: a dimensão física, a dimensão psicológica, a dimensão espiritual, entre outras. Considerando cada uma dessas dimensões, nós podemos dizer que o ser humano carece de satisfação para variados tipos de necessidades. As necessidades físicas, como comida, bebida, vestimenta, repouso, etc. As necessidades psicológicas, como por exemplo, ser aceito pelos outros, possuir relacionamentos significativos, amar, ser amado, entre outras. As necessidades espirituais, como por exemplo, desenvolver-se como indivíduo, realizar-se pessoalmente, encontrar sentido, significado para a sua existência, obter respostas para suas dúvidas existenciais, transcender.
e etc. O texto do Evangelho deste domingo mostra Jesus atento. Jesus está atento. Perdão, irmãos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. No meio dessa semana, eu me vi um resfriado. Estava lá na reunião da Assembleia Geral da nossa igreja em Sorocaba. Da quarta para quinta-feira eu comecei a perceber resfriado, a tosse, a coriza, e vi que eu estava ali ficando resfriado. Obrigado, Márcia. Pode levar. E estou bem melhor, né? Estou medicado, estou bem melhor, mas ainda a tosse, essa voz meio anasalada, está me acompanhando ainda por alguns dias. Mas eu estava dizendo que o texto do Evangelho desse domingo, ele mostra o Senhor Jesus atento a essas variadas necessidades humanas. Jesus, ele está sempre com um olhar atento às diversas necessidades das pessoas ao seu redor. Ele parte de barco para um lugar deserto, logo depois do assassinato de João Batista por Herodes. As multidões o acompanham, vão atrás dele, saindo das diversas cidades e seguindo-o por terra mesmo, seguem a Jesus. Quando ele desembarca, Jesus encontra numeroso povo à sua espera na praia. E o evangelista Mateus não deixa escapar esse detalhe importante. Viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Essa característica aparece com frequência nos relatos em que Jesus está presente, a sua compaixão. Jesus se compadece dos outros. As necessidades alheias mexem com as suas entranhas. Jesus não pode ficar indiferente à dor e às necessidades dos outros. Logo em seguida, o evangelista registra que caía a tarde, aproximava-se a noite, o dia ia chegando ao fim e a multidão continuava ali, presente, junto de Jesus. O Senhor Jesus já havia curado os enfermos, possivelmente já tinha conversado com muita gente naquele dia, já havia ensinado, ou então pregado para o povo, como fazia frequentemente. E agora uma nova necessidade aparece na sequência do nosso texto. Os discípulos do Mestre estão preocupados porque a hora é avançada, o povo já está ficando faminto. Jesus, que já havia atendido aos doentes, que possivelmente já havia ensinado e pregado a multidão naquela tarde, Jesus devia estar cansado. Poderia muito bem ter dispensado o povo, ter mandado a multidão embora, seguindo a sugestão dos discípulos. O lugar é deserto, vai adiantada a hora. Senhor, despede as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer.
Era essa a sugestão dos discípulos. Todavia, o que acontece não é isso. Jesus não manda embora o povo com fome de pão, mas essa necessidade haverá de ser atendida, como nós bem sabemos e conhecemos a história. Pois então, esta é a primeira lição, irmãos e irmãs. Deus se ocupa de todas as nossas necessidades. Deus se compadece de nós. Ele se sensibiliza com o nosso sofrimento. Ele age para atender às nossas necessidades, claro, sempre de acordo com a sua vontade soberana. Não é tudo aquilo que a gente pede que Deus atende, mas Ele está atento às nossas necessidades. Não estamos sozinhos. Deus é por nós. Deus é por nós. A segunda lição que devemos aprender com o relato do Evangelho deste domingo é que o pouco com Deus é muito. Ao decidir que irá atender a mais essa necessidade da multidão, a necessidade de pão, Jesus diz aos discípulos as seguintes palavras, depois de ouvir a sugestão deles de que as multidões fossem dispensadas às aldeias para comprar o que comer. Jesus lhes diz: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos enxergam um problema, mas Jesus enxerga uma oportunidade. Os discípulos têm a oportunidade de servir àquele povo reunido no deserto e faminto. Dai-lhes vós mesmos de comer. Como, porém, os discípulos poderão saciar a fome daquela multidão de cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças? Havia ali certamente muito mais gente. Como poderiam atender? Diante do desafio, eles respondem ao mestre: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Apenas 5 pães e 2 peixes. Ah, irmãos, irmãs, o profeta Eliseu, lá no passado, no Antigo Testamento, Eliseu alimentara um grupo de 100 pessoas, com 20 pães de cevada. 20 pães para 100 pessoas. Foi o milagre do profeta Eliseu. Mas os discípulos têm diante de si mais de 5.000 pessoas e apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos. É muito pouco para tanta gente. Todavia, sabemos o que acontece logo em seguida. Jesus vai dar um jeito para solucionar a crise, e os discípulos serão testemunhas privilegiadas, bem como modestos colaboradores do milagre que o Senhor vai realizar. Com isso, o Senhor Jesus mostra para os seus apóstolos que não importam que os nossos recursos sejam poucos, desde que sejam colocados nas mãos de Deus. No domingo passado, quando nós recordamos aqui as parábolas do grão de mostarda
e do fermento na massa. Eu me lembrei de uma canção do grupo, antigo grupo da nossa igreja, o grupo de jovens Novo Alvorecer. Havia uma canção do conjunto Novo Alvorecer, cuja letra dizia exatamente assim: o muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele muito se faz. Não é isso? O muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele muito se faz. Essa letra se encaixa muito bem, mais uma vez, se encaixa muito bem à realidade apresentada pelo texto do Evangelho deste domingo. E esta, portanto, é a segunda lição para nós. Precisamos confiar em Deus e precisamos colocar o nosso pouco, os nossos poucos recursos nas mãos de Deus. O pouco com Deus é muito. Para Ele não existem impossíveis. Ele é Deus. Para Deus não há impossíveis. Ele multiplica a farinha e o azeite na panela da viúva. Ele alimenta uma multidão de 5.000 homens com apenas 5 pães. Ele pode nos ajudar a resolver os nossos problemas, ainda que sejam poucos os nossos recursos, ou mesmo quando não vemos ou não temos recurso nenhum. Deus pode, porque Ele é Deus. Vamos colocar o nosso pouco nas mãos de Deus. A terceira lição que nós devemos aprender a partir do texto do Evangelho é que os recursos se multiplicam quando nós nos dispomos a partilhá-los. Eu li há algum tempo um texto de um pastor amigo, pastor metodista, reverendo Luiz Carlos Ramos. Era um texto que ele comentava o milagre da multiplicação dos pães. E eu quero reproduzir aqui uma parte desse texto do reverendo Luiz Carlos Ramos. Ele escreve assim, abre aspas: fiquei muito surpreso quando descobri que não existe a palavra multiplicação na história da multiplicação dos pães. Eu não contava mais do que 18 ou 19 anos quando ouvi o saudoso reverendo Elias Abrão pregar sobre essa passagem bíblica e dizer que os verbos que apareciam ali eram partir e distribuir. Partir e distribuir. E que multiplicar devia ser colocado na conta da fantasia do editor moderno, responsável pela inserção dos intertítulos, que obviamente não constam dos originais da Bíblia. Fecha aspas. Sim, irmãos e irmãs, isso é uma verdade. Podem procurar aí no texto do Evangelho que nós lemos. Vocês não encontrarão a palavra multiplicação no texto bíblico. O que vocês verão aí no texto do Evangelho de Mateus é que a palavra utilizada no título colocado pelo editor da Bíblia, logo acima do referido texto, essa palavra, sim, ali aparece como título a multiplicação dos pães, mas esses títulos que aparecem acima dos textos da Bíblia, eles não fazem parte dos originais, dos manuscritos bíblicos.
nem do Antigo nem do Novo Testamento. Esses títulos são recursos para nos ajudarem a ler a Bíblia, mas eles não fazem parte da Bíblia. Eles não fazem parte, não estão nos originais da Palavra de Deus. Não é impressionante isso? Nós sempre ouvimos falar da história da multiplicação dos pães, mas a palavra multiplicação não aparece no texto. Isso é muito interessante, curioso até. O trecho dos evangelhos, que são tradicionalmente conhecidos como o milagre da multiplicação dos pães, não contém a palavra multiplicação. Por outro lado, nós vamos encontrar lá no versículo 19 a seguinte expressão: tendo partido os pães, deu-os. Tendo partido os pães, Deus. O trecho é assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Literalmente, o que existe no texto bíblico não é multiplicação, mas divisão, partilha, distribuição. É isso. O evangelista João é o único a informar que esses 5 pãezinhos e 2 peixinhos foram ofertados por um rapaz. O texto original fala em uma criança. Mateus, Marcos e Lucas nos fazem imaginar que os 5 pães e os 2 peixes pertenciam ou foram arrecadados ali mesmo pelos discípulos. O mais importante, porém, é saber que quando alguém se dispõe a compartilhar o que tem, quando alguém se dispõe a dividir o que é seu com os outros, um grande milagre de multiplicação pode acontecer. Pois é esta a terceira lição para nós. Os recursos se multiplicam quando nos dispomos a partilhá-los, quando deixamos de lado o egocentrismo, o nosso egoísmo, a nossa indiferença, quando compartilhamos e dividimos o nosso pão, o nosso dinheiro, a nossa atenção, o nosso coração, o nosso ombro, os nossos braços, as nossas mãos, quando dividimos o que temos e o que somos com alguém, quando partilhamos com os outros, então verdadeiros milagres acontecem, milagres de multiplicação, milagres de fartura e de abundância. Basta que tenhamos a sensibilidade e a coragem para dividir e partilhar aquilo que Deus nos tem dado. Para além do fantástico, do extraordinário, do espetacular, os milagres e sinais de Jesus Cristo sempre têm um propósito maior, apontam para algo além, estão repletos de ensinamentos para os seus discípulos e para o povo em geral. Hoje, nós pudemos aprender com a multiplicação dos pães realizada por Jesus essas 3 lições, e talvez outras nós poderíamos identificar, mas vamos ficar com essas 3 hoje. Primeira, Deus se ocupa de todas as nossas necessidades. Segunda lição: o pouco com Deus é muito.
Terceira lição: os recursos se multiplicam quando nos dispomos a partilhá-los, a compartilhá-los com outros. Como cristãos, individualmente, e como igreja, comunitariamente, aprendamos, irmãos e irmãs, com o Senhor, a nos ocuparmos das necessidades de nossos semelhantes. Aprendamos a colocar os nossos recursos, ainda que poucos, é aquela moedinha, a moedinha da viúva, lançada no gasofilácio. É tão pouco meu dízimo, não vai fazer diferença nenhuma. Vai sim. Quando nós colocamos os nossos recursos, ainda que poucos, nas mãos de Deus, podem ser apenas 5 pães e 2 peixinhos. Quando o fazemos com toda a confiança, Deus pode realizar grandes milagres. Aprendamos, portanto, a dividir, a partilhar o que Deus nos dá de graça, para que o Senhor continue ainda hoje realizando grandes milagres através de nós, por meio da sua igreja. Grandes milagres, multiplicando recursos. Que Deus possa continuar multiplicando recursos a partir de nós. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude. Amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos afirmar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Todos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos assentar. Agora, em resposta à palavra de Deus, que nos desafia a estarmos atentos às necessidades dos nossos irmãos, nós vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas intercessões. Temos aqui no nosso informativo muitos motivos pelos quais orar, muitos pedidos de oração. Não vamos nos esquecer daqueles que têm os seus nomes aqui transcritos. Nós vamos orar de forma especial nesta manhã pela família da nossa irmã diaconisa Marlene Marchini. A nossa irmã Marlene perdeu a sua irmã, né? A dona Maria Luísa, no dia de ontem, faleceu, uma idade bastante avançada. Completaria agora, no final desse mês, 98 anos de idade. Ela estava enferma já há bastante tempo, o seu nome constava aqui na nossa lista, né, de pedidos de oração há
bastante tempo, acredito que há anos até, nós orávamos pela Dona Maria Luísa. Ela morava aqui relativamente próxima da nossa igreja e nos últimos dias a sua situação se agravou, ela ficou hospitalizada e veio a óbito no dia de ontem. O seu velório está acontecendo nesse momento, aqui pertinho da gente, no cemitério Chora Menino. E ali também, o seu corpo será sepultado. Então vamos orar em favor da família enlutada. Ela deixa filha, neto, bisneto, e a sua família enlutada carece da nossa intercessão, da nossa oração nesse momento. Vamos orar de forma especial pela nossa irmã, a diaconisa Marlene. Ontem a Marlene me ligou, disse que não conseguia dormir, estava assim impactada com a notícia do falecimento. Por mais que a gente espere essa hora, por mais que seja até natural uma pessoa com uma idade assim tão avançada falecer, a gente nunca está preparado para receber essa notícia. Então vamos orar pela Marlene, vamos interceder, pedindo conforto, consolo espiritual. E assim vamos orar pelos enfermos, pelos necessitados, por aqueles que estão com algum motivo especial, precisando da intervenção do nosso Deus. Por alguns instantes, em silêncio, nós vamos elevar ao Senhor as nossas preces, colocando diante dele as necessidades da igreja, das nossas famílias, do nosso país. Vamos orar pela missão da igreja neste mundo. Por alguns instantes, em silêncio. Senhor, agora nós intercedemos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs que estão mais necessitados da Tua graça, da Tua intervenção. Colocamos nas Tuas mãos os enfermos da Tua igreja. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que enfrentam crises, lutas, problemas, dificuldades. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão sem esperança, aqueles que se sentem abatidos, prostrados, sem ânimo. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que não enxergam saída, aqueles que estão desanimados. Ó Deus, Tu conheces a
a nossa natureza, a nossa fragilidade. Tu sabes e Tu estás atento a todas as nossas necessidades, Senhor. Tem misericórdia de nós. Todos estes pedidos, todos esses motivos que aparecem no boletim da nossa igreja, tantos nomes, tantos motivos de intercessão nós trazemos, Senhor. Tem misericórdia. De forma toda especial, nesta manhã nós oramos pelos corações enlutados da família da nossa irmã Marlene Marquini. Cuida, Senhor, com Teu Santo Espírito Consolador, Confortador, traz alívio, supre o vazio que fica com a perda daquela irmã. Enxuga as lágrimas, conforta o coração da Marlene, da sua sobrinha, de todos os familiares que sentem de forma mais forte, mais próxima essa partida, esse falecimento. E que eles possam sentir a Tua presença neste momento, o consolo do Teu Espírito, a paz que somente o Senhor Jesus pode dar em um momento como este. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja, do nosso país, do nosso mundo atribulado. Nós somos o Teu povo, nós confiamos em Ti e necessitamos, Senhor, do Teu auxílio. Continua ao nosso lado, continua, Senhor, atento às nossas necessidades e ajuda-nos, dá-nos coragem, fé e a disposição de partilharmos o pouco que nós temos, os nossos poucos recursos, para que possamos colaborar na Tua obra para a realização de grandes milagres, que possamos nos dispor a dividir o que temos, e o que somos, para a realização dos Teus milagres ainda no dia de hoje. Fica conosco, Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nesta hora nós vamos participar do momento do ofertório. Aqueles que já transferiram, depositaram as suas ofertas, os seus dízimos, nós os convidamos para que nesta hora consagrem a Deus aquilo que vocês já transferiram para a conta da igreja. Aqueles que trouxeram as suas ofertas materiais, os seus dízimos, podem depositar no gasofilácio, enquanto entoaremos o hino 223. Aqueles que trouxeram recursos para a aquisição das cestas básicas, aqueles que trouxeram também a sua contribuição para a formação dos kits de higiene que são distribuídos com as cestas básicas para as famílias atendidas aqui pela igreja, enfim, tudo aquilo que trouxemos para o Senhor, para a obra de Deus aqui neste lugar. Este é o momento para a dedicação a Deus, para a consagração dos nossos recursos. Enquanto entoamos o hino 223, nós vamos participar desse momento de ofertório e depois vamos orar dedicando a Deus tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Vamos ficar em pé, hino 223.
nossas vidas, nossos dons, nossos talentos, as nossas vidas, o nosso coração no altar de Deus. Um momento também de gratidão, de agradecer ao Senhor pela sua providência, pelo seu cuidado. Eu quero destacar aqui alguns motivos especiais de gratidão. Gratidão pela realização da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós passamos pelos 120 anos da nossa denominação, no último dia 31 de julho, e na semana que terminou ontem, nós tivemos a realização da Assembleia Geral da Igreja. Graças a Deus, a Assembleia foi realizada, as decisões foram tomadas, a nova diretoria da Igreja foi impostada, novos ministérios, secretários, assessores, novas pessoas, para as diversas comissões da nossa denominação. Então nós agradecemos a Deus, desde já pedimos a bênção do Senhor sobre a vida destes que agora terão a responsabilidade de conduzir a nossa igreja nos próximos 4 anos. Nós agradecemos também ao Senhor por boas notícias que recebemos. Na semana que passou, a alta hospitalar da Dona Célia, mãe da Silvia. Graças a Deus. Nós continuamos agora orando pela Dona Célia, para o seu restabelecimento, a sua recuperação, agora em casa, junto com seu esposo. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor também pelos aniversariantes da semana. Amanhã, aniversário da Cida, esposa do nosso irmão João Moura. É amanhã mesmo, né, Cida? É isso, né? Vamos agradecer a Deus pelo aniversário da nossa irmã. Também agradecer pelos 30 anos de casamento da diaconisa Cláudia e o presbítero Gessé. Uma data bonita, 30 anos de casamento. Vamos agradecer ao Senhor, interceder pelos nossos irmãos. Então, com estes e outros motivos especiais de gratidão, nós vamos orar agora, dedicando ao Senhor as nossas ofertas. Vou pedir à presbítera Patrícia para nos dirigir nesta oração de dedicação das ofertas e gratidão a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre a nossa igreja. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja, Senhor, porque Tu não nos desamparas, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, ó Pai, pela alta hospitalar, Senhor, pela recuperação, pelos aniversários, Senhor, pela dedicação, ó Pai, das ofertas, ó Pai, pela dedicação, Senhor, daqueles irmãos que contribuem com as cestas básicas para o projeto da mesa diaconal, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por todas essas bênçãos, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos aqui na Tua casa, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos dá esse privilégio, ó Pai, de estar na Tua casa, Senhor, neste dia, Te oferecendo culto, Senhor. Recebe, Senhor, as nossas orações, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, ó Pai. Permita, Senhor, que nós possamos, ó Pai, continuar a Te dar graças, Senhor, todos os dias, Senhor, porque as Suas bênçãos para conosco, Senhor, são incontáveis, ó Pai. Nós Te agradecemos por tudo, ó Pai, por todos aqueles irmãos que estão no nosso boletim, Senhor, que se recuperaram, ó Pai, e por aqueles também, ó Pai, que estão se recuperando, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Fica conosco, ó Pai, durante todo este domingo, que é o dia do Senhor, ó Pai. Abençoa-nos e recebe a nossa gratidão. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. A igreja pode assentar.
Irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição, o banquete espiritual que Ele mesmo preparou para nós. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como o Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com a Igreja, todos os que se sentem carentes da graça e do amor de Deus, todos estes são convidados, são chamados, são bem-vindos para tomarem assento ao redor da mesa do Senhor Jesus. A mesa é do Senhor, o convite é dele e nós havemos de participar com Ele e com o seu povo. Nós vamos nesta hora fazer a oração de ação de graças. O Senhor Jesus, antes de partir o pão, antes de distribuir o cálice com o vinho, Ele rendeu graças ao Pai. Ele abençoou os elementos da Santa Ceia. Depois eles participaram daquela comunhão. Nós também vamos orar agora, depois, numa só fé, num só coração, em unidade, como um só corpo em Cristo Jesus. Nós também participaremos dessa comunhão. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, Deus soberano, nós te louvamos agradecidos por esta hora, porque no teu plano eterno, na tua grande misericórdia, tu nos deste Jesus Cristo e nos chamaste para fazermos parte da tua igreja. Ó Senhor, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és o nosso Deus, Deus pastor, Deus cuidador, Deus atento a todas as nossas necessidades. Por isso nós te louvamos agradecidos, Senhor. Ó Deus, dentre todas as tuas bênçãos, no meio de todas as tuas dádivas, a maior de todas, pelas quais nós te agradecemos nesta hora, é que para a nossa salvação, tu entregaste o teu próprio Filho, o Senhor Jesus. Nós te louvamos agradecidos, porque o Senhor Jesus nasceu entre nós, Ele viveu entre nós, Ele nos ensinou a maneira certa de viver, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, não apenas foi crucificado, mas também foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos para nos dar a esperança de ressurreição e de vida eterna. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor Jesus abriu para nós a porta do céu, subindo Ele mesmo para o céu. Ele nos garantiu o caminho para chegarmos também à morada celestial. Deus eterno, nós te louvamos porque temos em Cristo Jesus o nosso advogado, o sumo sacerdote que intercede por nós, até aquele dia em que Ele voltará, há de vir, e então colocará um ponto final na história, há de julgar os vivos e os mortos, e vai instaurar plenamente o seu reino de paz, de justiça e de fraternidade, reino eterno, que a tua palavra proclama e que esta mesa de comunhão também testemunha. Ó Deus, agora nós te pedimos, envia sobre nós o teu Espírito, para que assim, cheios do teu Espírito, sejamos cada um de nós membros do corpo de Cristo, membros em comunhão. Nós te pedimos, ó Deus, faz esse milagre entre nós, que haja entre nós harmonia, unidade, comunhão e verdadeiramente
sejamos o corpo de Cristo na terra. Assim também te pedimos, ó Senhor, que o Teu Espírito esteja sobre os elementos desta mesa, para que o pão seja mais do que massa, o cálice seja mais do que bebida, sejam ambos para nós o alimento espiritual, a presença viva, real, verdadeira de Jesus Cristo na nossa vida. E assim, ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, sejamos alimentados espiritualmente, possamos participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Recebe, Senhor, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E recebe também a oração que fazemos pelos lábios do Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças como fizemos agora. Então, Ele partiu o pão e, tendo partido, distribuiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, comam dele todos, façam isto em memória de mim. De igual modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele partilhou com os seus amigos, os seus discípulos, e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos. Façam isto em memória de mim, todas as vezes que dele beberem. Nesta hora, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, desta mesa de comunhão, alimento espiritual para a nossa vida. Enquanto entoamos o hino que está transcrito na nossa ordem litúrgica, o pão da vida. Ó Cristo, pão da vida. Enquanto cantamos, os presbíteros da igreja distribuirão os elementos da Santa Ceia. Nós vamos receber, segurar conosco até que todos sejam servidos. E depois que todos forem servidos, juntos participaremos desta comunhão. Cantemos. Oh,
todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com a Igreja. Senhor, assim como o teu Filho alimentou a multidão faminta no deserto, nós te agradecemos nesta hora, porque também nesta manhã fomos alimentados espiritualmente pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E te pedimos, ó Deus, assim nutridos, bem alimentados pela palavra e pelo sacramento, te pedimos a graça de te servirmos na tua igreja e na nossa vida diária, com vidas santas e dedicadas ao teu louvor. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Agora que ouvimos a sua palavra e que participamos da sua mesa, assim, edificados, alimentados pelo Senhor, tenhamos paz e possamos dar bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos saudar o irmão, a irmã, com a paz do Senhor. Pai do Senhor. O 500, número 500 do nosso inário. Shalom, meu amigo. Seus braços de amor te sustém, você
que o amor de Deus os guarde, que a alegria de Deus os inspire, que a paz de Deus os envolva e que a coragem de Deus os sustente, e que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Nossa gratidão a Deus pela presença dos irmãos, das irmãs, todos que vieram, que participaram da escola dominical, que cultuaram a Deus conosco aqui, reunidos aqui no templo, também aqueles que acompanharam, participaram do culto, mesmo à distância, através da internet. Nós nos alegramos, nós agradecemos a Deus. Hoje, feliz aqui por ver o nosso irmão Wilson, a Edna, graças a Deus estão conosco aqui, melhoraram, estão conosco presentes aqui na igreja. Nós ficamos felizes com a sua presença, a sua participação, graças a Deus. Irmãos e irmãs, não vamos deixar os boletins aí nos bancos, eles têm informações importantes para a vida da igreja. Estão aí os motivos de oração, os aniversariantes pelos quais devemos orar, a quem devemos cumprimentar. Estão aí também os textos do lecionário que nós devemos ler durante a semana para virmos preparados para o culto. Enfim, informações diversas. E um aviso em especial, a celebração do Dia dos Pais. Este ano será diferente. Nós vamos ter no sábado uma atividade voltada para os pais e os filhos. Todos os pais estão convidados, ainda que você não tenha filho assim pequeno. Se você é pai, você está convidado a participar também. Nós teremos um momento de confraternização, de brincadeira. Vamos trazer aqui os nossos filhos, vamos ter um momento juntos e convidamos pais, avós, né? Vai ser um momento bem gostoso aqui na igreja, no sábado, próximo sábado à tarde. Nós pedimos a todos, né, que pretendem participar, que deem os seus nomes para o diácono Guilherme ou para a professora Bárbara, para avisarem, né? Nós precisamos nos programar aqui para aqueles para receber bem aqui aqueles que vão participar conosco no próximo sábado.
vai ser um momento gostoso ali de confraternização. Depois teremos uma pizza também para compartilhar com os pais. Enfim, vai ser um momento especial. Nós convidamos a todos, próximo sábado, dia 12, a partir das 16h30. No domingo, nós teremos a aula da escola dominical às 9 horas, o culto, como programado, sempre às 10h15, e, como já é tradicional, aquele momento de homenagem aos pais, no culto do Dia dos Pais, será realizado também. Então, você que é pai, não falte nesse domingo. Você, filho, filha, convide seu pai para participar conosco no próximo domingo, por ocasião da escola dominical e do culto. Nós faremos menção especial, teremos um momento especial de homenagem aos pais. As crianças, adolescentes estão se preparando também para apresentar uma homenagem, ainda que singela, uma homenagem a todos os pais da igreja, os pais das nossas famílias. Então, venham participar, convidem os seus pais para participar no próximo sábado e no próximo domingo. Não deixem de dar o nome para o Guilherme ou para a Bárbara. Creio que esse é o aviso mais urgente, mais importante. Eu quero, agora que vamos sair, eu quero ler o texto do envio. Eu pulei o texto do envio, então eu quero enviá-los agora que sairemos com essas palavras. Irmãos e irmãs, pelos nossos frutos seremos conhecidos se pertencemos a Cristo ou não. Demonstremos a nossa fé na prática do bem e sejamos testemunhas da verdade por meio da nossa vida santa e íntegra. Assim, o Senhor nos ajude. Vamos todos em paz. Que o Senhor nos acompanhe.